Na semana passada nós falamos dos modelos atômicos, então nós vimos a evolução desses modelos. Então temos o primeiro modelo da bola de bilhar com o Dalton, segundo modelo do pudim de passas do Thomson, terceiro modelo do planetário do Rutherford e o último modelo atômico do Bohr. O Bohr ajudou a gente a determinar algumas propriedades dos átomos, como seu número atômico, seu número de massa e seu número de nêutrons. Então, eu mandei dois exercícios de revisão, que eram testes e que a gente vai comentar hoje, e depois falar dos exercícios do que a gente falou a semana passada, de isótopos, isóbaros e isótopos. Então, os exercícios de revisão diziam o seguinte: o primeiro, em 1911, o cientista Rutherford realizou um experimento que bombardeava uma lâmina de ouro com partículas emitidas de um elemento radioativo. Comentei com vocês que ele participou das experiências de radioatividade, ou seja, com elementos que emitiam radiação. E dessa experiência, ele tirou algumas coisas, como que a grande maioria das partículas atravessava a lâmina de ouro sem sofrer desvio ou sofrendo desvios muito pequenos. Em cada uma das 10.000 partículas, alfa, uma em cada 10.000 era desviada para um ângulo maior do que 90 graus. Com base nas observações acima, Rutherford pôde chegar à seguinte conclusão quanto à estrutura do átomo. O que aconteceu? Ele descobriu que o átomo não era maciço e tinha um núcleo extremamente pequeno e que os elétrons giravam em torno deste núcleo. Este é o modelo dele do sistema solar. E a alternativa que corresponde a esta descrição é a alternativa D de dado, que diz que o núcleo do átomo é pequeno e contém a maior parte da massa. Os elétrons têm massa praticamente desprezível. A outra questão dizia o seguinte, com relação ao modelo do Bohr. Então, o Bohr, nós tínhamos um outro esquema de modelo. Ele tinha o núcleo e dizia que o núcleo tinha prótons e nêutrons e que os elétrons giravam em torno deste núcleo e eles estavam divididos em camadas que a gente chamava de eletrosfera. Então, os elétrons estão aí. Lembrando que os prótons têm carga positiva, os elétrons têm carga negativa e os nêutrons não têm carga nenhuma, tá? Eles não têm carga. O que vai acontecer nessa daqui? Ele quer saber qual afirmativa é falsa. Cada órbita tem um estado de energia. Essa está certa. Agora, o elétron emite energia? Não. Ele absorve energia. Então, esta é a alternativa errada. A alternativa B de bola. O elétron gira em órbitas circulares? Sim. O elétron apresenta valores de energia? Sim. Número quântico é das distribuições, tem a energia do elétron. Esses eram os dois exercícios extras falando dos modelos atômicos. Aí, nós dissemos o seguinte, que nós tínhamos uma sequência de isótopos. Isótopos são elementos químicos que têm mesmo número atômico, mas diferentes números
de massa e tem diferente número de nêutrons. Então, são elementos químicos iguais, mas que têm algumas características diferentes, por exemplo, o número de massa. Então, isso são os isóbaros. Os isóbaros são elementos que têm mesmo número de massa, número atômico diferente e diferente número de nêutrons, que é igual ao número de massa. E por último, os isótonos são elementos químicos que têm diferentes números de massa, diferentes números atômicos, mas tem número de nêutrons iguais. Ou seja, subtração a massa e do coisa é igual, e isso é o número de nêutrons. Aí dei 2 exercícios para vocês fazerem a classificação dos vários elementos que foram dados em isótopos, isóbaros e isótonos. E aí nós vamos fazer esta correção. Primeiro conjunto que eu tenho era o único exercício. A letra A, eu tinha o elemento A, o elemento B, o elemento C e o elemento D de dado. Então, esta era a representação. O que acontece com os elementos? Aqui estão os números de massa. Esses correspondem aos isóbaros. Eu vou comparar quem tem número de massa igual. Nós temos 3 elementos que têm o mesmo número de massa. Então, os isóbaros são este conjunto, B, C e D. O segundo valor aqui são os números atômicos. Quem tem número atômico igual são os isótopos. Neste caso, quem tem número atômico igual é o A e o D. Então, este conjunto é A e D. E os isótonos que eu preciso calcular, que é o número de nêutron igual que vão dar os isótonos, eu preciso fazer a subtração deste com este e achar os isótonos.
Então, 235 menos 92, eu tenho 143. 234 menos 90, eu tenho 144. 234 menos 91, 143. E 234 menos 92, 142. Os iguais são este e este, ou seja, o A e o C. Então, para mim achar esses conjuntos, basta eu fazer comparações dos números, do número de massa, do número atômico e do número de nêutrons. No segundo exercício, na letra B, vai acontecer a mesma coisa. Eu tenho elementos E com 120 e 55. Tenho o elemento F, 122 e 52. Tenho o elemento G, 120 e 52. Tenho o elemento H, 121 e 58. E tenho o elemento I, 117 e 54. Posso fazer a mesma coisa ou posso fazê-los separados. Então, estes daqui são o A. Quem tem A igual são os isóbaros, que neste caso são este e este, ou seja, o conjunto E, G. Aqui está o número atômico. Quem tem número atômico igual são os isótopos. Neste caso, quem tem número atômico igual é este e este, ou seja, o conjunto F e G. E por último, vou achar a subtração dos dois. Tenho que fazer porque não aparece. 120 menos 55 é 65. 122 menos 52, 70. 120 menos 52, 68. 121 menos 58, 63. E 117 menos 54, também 63. Aqui estão os nêutrons. Quem tem nêutrons iguais são os isótonos. E aí, no caso, quem tem números iguais é o H e o I. Pode ter conjuntos que, além de mais números, tenha outros iguais? Sim. Se fosse no caso, por exemplo, se eu tivesse A, B e C e D, aqui o número fosse 100,
aqui 120, 120 e 100. No caso do A, eu teria dois conjuntos, o A e B, separo por uma barra e tenho B e C. Por que eu separo com a barra? Porque eles são isóbaros, mas são de conjuntos diferentes, têm números diferentes. Então, eu separo com uma barra, porque eu sei que tem dois casos de dois isóbaros, tá? O que vai acontecer essa semana? Vocês vão receber a atividade relacionada ao número atômico, número de massa, número de nêutrons, os modelos atômicos e os isótopos, isóbaros ou os isótopos. Então, todos lá têm os vídeos, tem a correção dos exercícios e tem os vídeos no YouTube. Obrigada.